Meus amigos, semana começando aí com altas emoções, mas tivemos altas emoções também aqui no último final de semana, meus amigos. Chamou a atenção aí de todo mundo o embate entre Datena e Marçal lá numa. Eu não sei se tem como chamar isso daqui de debate, né? Porque o povo vai mais para ficar acusando, ofendendo, do que realmente para debater propostas para a cidade ou para o governo a que ele se propõe. Então lá, o Marçal estavam falando, brigando disso, brigando daquilo, acusando daquilo. Aí quando o Marçal falou, não, você não é homem para me dar falou que ia me dar um murro, não sei o que lá, você não é homem para isso. Datena foi lá, pegou, deu-lhe uma cadeirada no Pablo Marçal. E em relação ao que estava sendo debatido, era uma acusação de assédio sexual contra o Datena, só que aqui seria um assédio sexual sem toque físico, certo? O Datena teria proferido aqui palavras, frases, não muito assim gentis, vamos dizer. Ele teria invadido a privacidade aqui da menina, a vida pessoal dela, né? A menina era Bruna Drews, não sei como é que se pronuncia isso. Enfim, no mais e no menos, eles chegaram a um acordo, não teve condenação, não teve nada. E o Marçal focava muito, né, nessa parte sexual, não sei, dando a entender que seria toque, né? Mas não foi essa a acusação. Diferente do que aconteceu agora recentemente com o ex-ministro Silvio Almeida, né? Que realmente teria tocado lá. Entre outras coisas, que esse homem. Enfim, o Silvio Almeida não se enquadra aqui no mesmo caso da Atena. Mas enfim, fica aí o entretenimento, né? Uma coisa de lá, outra coisa de cá, e segue a vida. E hoje, meus amigos, quem deu uma cadeirada, só que pra cima aqui, não pra baixo, como foi o caso da Atena, foram as ações da Time for Fun. O que a Time for Fun faz? Ela é uma empresa que atua aqui no segmento de entretenimento no Brasil e na América do Sul. E hoje suas ações vieram mudando de características. Há muito tempo, Show 3 não fazia isso. Duas velas grandes verdes, ou seja, duas velas grandes de alta. E isso aconteceu pouco depois, na verdade foi no pregão seguinte, da empresa ter batido sua mínima histórica. Então, Show 3 está aqui sendo negociada em 87 centavos, estava abaixo de R$ 1, ficou abaixo de R$ 1 aqui durante 7 pregões e hoje, para fugir de R$ 1, entrou um pouquinho mais de volume. Mesmo assim, é uma empresa que opera com pouco volume. Em média, está lá em R$ 330 mil por dia o dinheiro movimentado e hoje movimentou um pouco mais de 700 mil. E mesmo com essa alta, ó, Show 3 não ficou na primeira posição, ela ficou na sexta posição. Ela perdeu para João Forte, Trade 3, Mangels, Azul subiu bem hoje, mais de 10%, e Nepar Preferência Ordinária subiu 10,8%, certo? E a Show ficou aqui em terceiro lugar. E o nosso principal índice da bolsa fechou levemente positivo, parecia que ia fechar lá mais de 1% de alta, mas deu uma engasgada lá na região dos 135.500. Fechou aqui acima dos 135 mil pontos. Em relação a Show 3, como é que tá a situação da empresa? Olha, neste ano, ela já realizou aqui o Festival Turá, lá no Ibirapuera, em São Paulo, e dois shows da Jazz G's, uma em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Além disso, teve esse show dessa banda aqui que eu nunca ouvi falar, City and Color. Se você conhecer, deixa abaixo no seu comentário. E tivemos a abertura da venda dos ingressos dos shows da banda The Rives e Travis. Também nunca ouvi falar dessas bandas. E em relação a resultados, a companhia está vindo aí com resultados ruins. Isso explica essa queda forte que os ativos estão. Em relação ao acumulado do ano, sua receita líquida, que é a base de tudo, está com uma queda de 70%, agora está na casa dos 90 milhões contra 300 milhões no mesmo período de 2023. A Show 3, a Time for Fun, era a antiga organizadora do show Lollapalooza, que agora não pertence mais a ela. A Lollapalooza aqui no Brasil, no caso, né? Mas apesar disso, ainda aqui na página inicial tem imagens do Lollapalooza. A Lollapalooza agora é gerida pela mesma empresa que gere o Rock in Rio, que aconteceu aí recentemente. Não sei se vai continuar, mas eu vi que no final de semana estava acontecendo o show do Rock in Rio. E agora ela tem que se reinventar, tem que rebolar. Ó.
EBITDA tá negativo, no acumulado do ano tá negativo em 7 milhões de reais, contra um EBITDA positivo de 49 milhões do ano passado. No trimestre, caiu de um EBITDA de 22 milhões para um EBITDA negativo de 7, e prejuízo agora tomou conta da empresa. No mesmo período de 2023, nos 6 primeiros meses do ano, ela estava com 30 milhões de reais de lucro, agora está com 28 milhões de prejuízo. E no comparativo trimestral, ela estava com 16 milhões de reais de lucro e agora está com 25 milhões de reais em prejuízo. Em relação a prejuízos acumulados, a companhia faz agora 144 milhões de prejuízos acumulados. E para gerar receita neste ano, ela tinha aqui festivais, teatro e os shows, né? Que shows são esses? Justamente o The Reeves e o Travis. The Reeves está previsto aqui para o dia 15 de outubro, lá em São Paulo. Teatro Tokyo Marine Hall. E o Travis, dia 5 de novembro, em São Paulo. Enquanto que peça teatral, tem aqui Minha Vida em Marte, no Teatro Renault. E teríamos mais uma edição aqui do Festival Turá, em Recife. E teríamos o Primavera Sound. Só que a companhia anunciou, depois que eu fiz o último vídeo, o cancelamento do Primavera Sound de 2024. Então, é menos um evento gerando receita. Então, a companhia, ó, nos últimos 2 anos, ela estava organizando o Primavera Sound na América Latina, com edições em São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu e Assunção, lá no Paraguai. Aí, o interessante é a justificativa. No entanto, devido a desafios externos que comprometem o nível de exigência artística do festival, o que sempre foi o nosso compromisso com os fãs, colaboradores e parceiros, a edição de 2024 não será realizada. O que eu acho que é esse nível de exigência artística do festival? É porque provavelmente eles não conseguiram trazer artistas famosos, artistas de renome. Ou porque eles não quiseram vir realmente, ou porque o valor pago não era interessante, ou porque eles estavam com a agenda cheia. Enfim, provavelmente esse nível de exigência artística é isso, artistas conhecidos. A companhia diz que foi uma decisão extremamente difícil e foi tomada após muitos meses de trabalhos e tentativa de garantir a realização do festival. E aqui tem aquela choradinha, né? Reconhecemos a importância do Primavera Sound e o impacto positivo que teve desde sua chegada na América Latina e para a indústria da música na região e também para gerar receita para a Time for Fun, né? Então, provavelmente, o que aconteceu aqui no preço da Time for Fun? Como dito, tá aqui divergente do cenário que vinha anteriormente. O papel só estava caindo. Ele estava caindo por gravidade. Faz tempo que nós não tínhamos aqui uma alta de 10% no diário. E na semana passada foi quase 8% na sexta-feira. Faz tempo que isso não acontecia. Para vocês terem ideia, as velas grandes não são verdes. Tudo vermelho. Inclusive aqui uma em maio tem uma queda de 21%. A última vez que teve velas grandes nessa magnitude, né? Foi aqui, ó, março. 3 velas aqui, 2 grandes e a outra menorzinha. Depois já começou a recuar. E antes disso, ó, nós tivemos algo parecido. Ó. O papel estava aqui bem engalhado. Nós tivemos uma vela grande. Parou de cair, né? Na região dos 2. Depois tivemos uma vela grande. Lateralizou e nos próximos dias deu uma aceleradinha. Então aqui, nesse período, que foi fevereiro de 2024, entre fevereiro, final de fevereiro e abril, o papel saiu da região dos 2 para a região dos 3. Agora, como a empresa não está dando resultado, estamos vendo que a receita caiu, o EBITDA caiu, depois ela volta a cair. Porque o movimento de queda, ele é assim, ó. O preço, ele cai, tá na queda, né? Impulsão para baixo, retrai, então você começa a fechar as posições vendidas através de compras, né? Isso cria uma pressão compradora de curto prazo, o preço sobe. Aí quando chega no determinado patamar, o vendedor vende novamente. Aí leva, rompe o fundo anterior, depois chega no determinado nível de preço. Ele começa a recomprar para botar o dinheiro no bolso novamente. E assim ele vai sucessivamente. No mais e no menos, ele vai fazendo topos cada vez menores. Ou seja, vamos dizer que aqui é R$4.
aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, um exemplo. E aqui seria o quê? 3, 2,50, 1,50, 50 centavos, um exemplo. Quer dizer, aqui tem que ser um pouquinho mais, né? Que é R$1. Você tá que subiu, né? 0,50. E assim sucessivamente. Claro que aqui é só para perceber que o preço está caindo, certo? E com pressão vendedora. Quando é pressão compradora, é o contrário. O comprador bota para cima, vende para recomprar mais barato, entrega lá em cima, cria pressão vendedora e assim sucessivamente. Fundos cada vez maiores do que os anteriores, topos cada vez maiores. Time for Fun claramente em tendência de queda, leve retração aí no curto prazo, o que pode sim dar uma aceleradazinha aí no papel. Em relação a indicadores, muitas vezes o Sardinha olha aqui, ó, PVP de 0,4, mas na verdade isso aqui mostra a situação atual da empresa, com dificuldade de geração de caixa, com dificuldade de geração de resultado. E o PVP 0,4, PL bem estourado, porque a companhia está quase, no acumulado do ano, ela tem um pequeno lucro ainda, mas está quase dando prejuízo, certo? Então, meus amigos, fica aí a reflexão atualizada sobre a Time for Fun. Já investiu na companhia? Pensa em investir? Deixa abaixo aí no seu comentário.